Olha, tem gente que ainda acha que história em quadrinho é uma arte feita para criança. E eu só tenho uma coisa a dizer sobre isso. Em pleno 2022. Cara, a gente tá há uma década assistindo filmes de heróis. E adivinha só, todos eles vieram de histórias em quadrinhos. E realmente há um tipo de estereótipo que é uma arte menor, que é uma literatura menor. Ora, é uma maneira de se contar uma história através de desenhos ou gravuras e escrita. Nada mais do que isso. E uma coisa elas têm até em superior do que as outras artes midiáticas, que é realmente a capacidade de ilustrar o ambiente e o universo em que a história se passa. Você poderia dizer que nos filmes eles também têm essa chance, eles também têm essa capacidade, mas meus caros, é muito reduzida. Vamos ser sinceros, até o começo dos anos 2000, até 2010, Homem-Aranha chamou atenção pelos efeitos especiais na época, porque realmente são adaptações tecnicamente muito difíceis de serem feitas. As primeiras tentativas de adaptações ficaram com a mesma qualidade de Chapolin, cara. Mas a história em quadrinho já nos dá essa possibilidade desde o seu cerne. E uma das coisas que ela acrescentou no mundo literário foi a possibilidade do underground, do submundo da arte. A gente tem as Pulp Fictions, as revistinhas de polpa, né? Que eram feitas de polpa de celulose, um tipo de material mais barato, no início dos anos 1900. Contavam histórias mais adultas. E conforme o tempo foi passando, um tipo de literatura que, embora não tenha sido esquecida, não foi tão bem explorada, é o cosmicismo, a filosofia que Lovecraft iniciou. As histórias em quadrinhos se apossaram desse cosmicismo para si. Primeiro, o que é o cosmicismo? O cosmicismo é uma espécie de filosofia que perpassa por quase toda a literatura, de Howard Phillips Lovecraft, um dos mais aclamados escritores de horror de todos os tempos. O cara que criou todo o universo de Cthulhu e os Old Ones, né? É uma filosofia que consiste em entender a existência humana como irrelevante no universo como um todo, onde nós coabitamos com seres que literalmente são do tamanho de galáxias, ou entidades que vão além da nossa compreensão, outras dimensões. Vocês conseguem ver como, por exemplo, o universo da Marvel bebeu diretamente dessas ideias Lovecraftianas. Óbvio, eles não vão tão profundo nesse mundo dos horrores, mas se você for pensar bem, a pior coisa para você ser em qualquer um dos universos da DC ou da Marvel é um ser humano normal. Você tá à mercê de deuses na Terra, que torna a sua vida um pouco perigosa, né? A série The Boys consegue ilustrar isso bem. Talvez o mundo fosse aquilo, né? Na realidade, se existissem super-heróis mesmo. E essas histórias cósmicas, vamos dizer assim, perpassam das mais leves até a criação de um universo completamente novo, com as suas próprias leis. E até mitologia de fato, que é o caso de Sandman. Sandman é uma história em quadrinhos de 75 volumes, cronológicos da história principal, e alguns outros spin-offs dessa história. Neil Gaiman, seu autor, nos apresenta um universo regido por forças cósmicas, meio que divididas em categorias de força e poder. Sandman, o Rei do Sonhar, também conhecido como Morpheus, é um dos 7 perpétuos, uma das mais poderosas dessas categorias. Ele é o soberano do mundo dos sonhos e está presente nesse universo quase desde o começo da sua criação, sendo um dos primeiros seres a habitá-lo. A história se inicia quando ele consegue ser preso por um mago que estava tentando aprisionar a morte, a sua irmã. O mago o mantém preso por quase todo o século XX, e quando Sandman finalmente consegue se libertar, ele tem que ir atrás dos seus objetos mágicos para conquistar o seu poder de volta e poder consertar os estragos que aconteceram quando ele estava ausente. Vocês já conseguem imaginar a dificuldade técnica de conseguir realizar uma série baseada em Sandman. E, embora até 2020 eu acreditasse que seria impossível fazer uma adaptação digna de Sandman por causa dos efeitos especiais, depois eu comecei a ficar apreensivo deles fazerem essa adaptação por causa da agenda, né? E eu fiquei realmente pouco esperançoso quando a Netflix anunciou que iria fazer uma adaptação. Porque eu não sei se vocês sabem, a Netflix é autora de algumas adaptações que não agradaram muito o público. Mas sejamos justos, eu maratonei o Sandman da Netflix mais de uma vez e é uma boa obra.
É uma boa obra, dá pra assistir, é bem bacana. Tem os seus problemas, eu vou expô-los aqui e eu vou dizer por que a gente pode passar por cima desses problemas. E mesmo tendo esses problemas, a obra consegue entregar uma qualidade boa. Não é nem média boa, não, é boa mesmo. Eu acredito que a obra ela peque principalmente em 2 aspectos. O primeiro deles, um senso de proporção da mitologia de Sandman que não faz muito sentido na série. Algumas personagens, por exemplo, a Johanna Constantine, se mostra muito arrogante com Sandman, e Morpheus ainda faz um favor para ela, sem que ela tenha pedido, algo que seria impensável no universo do Sandman mesmo. Corinthians, um dos personagens com menos poder na obra, desafia o Rei dos Sonhos para uma luta no mano a mano. Logo nos primeiros episódios, nos dizem que Lúcifer é o ser mais poderoso que coabita esse universo. Ele só estaria abaixo do Criador. E pouco tempo depois, Sandman vai lá e vence um duelo dele. São incoerências que eu não posso deixar de notar, sabe? Mas eu acredito que isso seja mais uma questão mercadológica mesmo. Eu acho que a questão da Johanna e do Sandman, eles têm que criar um romancezinho meio besta. Acho que isso faz parte do mercado, de fato. Tem que criar algumas tensões de fato entre as personagens para não deixar os perpétuos muito overpower, muito poderosos. Porque senão a história fica muito chata também. Uma espécie de One Punch Man, né? Porque pensa bem, você não tá lendo histórias em quadrinhos em que se desenrolam histórias com paciência, que você pode analisar as coisas. Você tá vendo episódios de uma série. Você tem que fazer algumas modificações realmente. E além dessas questões mercadológicas, eu acredito que eles erram na sensibilidade de algumas mudanças que eles fizeram na série. E essa sensibilidade que eles não tiveram custou um preço caro. Por exemplo, algumas mudanças de características de algumas personagens. A do Lucien, por exemplo, eu acho que foi meio a revelia. Eu acho que eles não deveriam ter feito. Como eles já iam fazer algumas modificações na história, eu acredito que algumas personagens muito carismáticas das histórias em quadrinhos deveriam ter ficado os mais fiéis possíveis para agradar os fãs mesmo. E já vou explicar por quê. Tiveram um pouco de falta de sensibilidade na construção do arco do Corinthians, em que eles tentam humanizar um cara que é um assassino em série, que criou um culto de psicopatas. E algumas coisas, por exemplo, eu não acho que a Gwendolyn Christie, a Brienne do Game of Thrones, foi uma boa escolha para fazer Lúcifer, na minha opinião. Eu acredito que ela tem algumas feições que são muito calmas e serenas. Embora ela imponha respeito com o seu tamanho, o figurino deixou ela parecida com a apresentadora de Jornal da Manhã, tá ligado? Eu acredito que para Lúcifer eles deveriam ter escolhido uma personagem que passasse mais rebeldia mesmo, e menos pompa. Enfim, isso já é uma opinião minha, né? E por que eu acho que dá pra passar por cima disso? Primeiro, vamos esclarecer algumas coisas. A mudança do John Constantine, ela é muito complexa por causa de direito de imagem. Então, colocar a Johanna Constantine, não achei que ficou ruim, não. Eu só achei que eles não deviam ter metido louco e ter feito romance lá, e toda a prepotência da personagem, sabe? Mas a escolha da personagem em si, não sei se dá pra criticar, porque eles não poderiam usar o John Constantine, de fato. A mudança de etnia da Morte e da Rose Walker. De novo, eu acredito que é uma falta de sensibilidade ali, porque eles já iam fazer mudanças no roteiro, mas a própria história do Sandman é sobre as mudanças, né? É um romance sobre as mudanças. Um romance até como os perpétuos mudam. A Morte eu não vejo problema nenhum. E a Rose Walker também não. A atriz eu gostei dela, o trabalho que ela fez, ela me passou uma impressão boa, sabe? Tem uma coisa, gente, que eu não consegui ainda traduzir, escolher uma palavra melhor na realidade, é a vibe. Algumas atrizes, alguns atores, eles têm a vibe da personagem. E não interessa muito as características deles, sabe? É como se ele foi feito para fazer aquela personagem. Ou até mesmo a personagem foi feita pensando nele. E isso que é bom dessa série. Ela tem a vibe de Sandman. Mesmo com todas as mudanças que eles fizeram, a série segue uma harmonia. Eles tiveram que somar arcos de história, eles tiveram que mudar algumas coisas que são importantes na história em quadrinho, mas que foi muito bem encaixado, muito bem fundido. E, de modo geral, as escolhas das personagens foram muito bem acertadas. Eu acho que o problema mais pessoal mesmo com a escolha do Lúcifer. Não é nem por ser mulher, não. Poderia até ser aquela menina que fez o Gabriel no Constantine. Eu acho que aquela ali tem cara mesmo de Lúcifer, mas aí já é uma coisa pessoal minha. O que eu acho que faltou de sensibilidade
foi dos caras perceberem que eles criaram uma série que não vai ter um pagamento imediato, vocês entendem? Embora eu tenha gostado da série e tenha maratonado 2 vezes, e por incrível que pareça, dentro de todas as obras que eu já revisei aqui, ou falei aqui, Sandman é a que eu mais gosto e a que eu mais consumi. De todas essas, a Sandman é a que eu mais sou fã. Eu adoro o universo de Sandman. Eu adoro esse negócio meio junguiano, sabe? Dos arquétipos que eles fazem, de restaurar algumas histórias antigas. Quanto mais bagagem cultural você tiver, mais satisfação você vai ter de assistir a série ou de ler o quadrinho. Isso se traduz em várias coisas, em cenário, personagens, nas músicas escolhidas. Mr. Sandman, bring me a dream. Só que eu sou o público-alvo dessa história e é um público-alvo reduzido. Não é o mesmo público-alvo de uma série de herói mais normal. Tipo, não é o mesmo público-alvo que assiste Demolidor, por exemplo, que vai assistir Sandman. Só que você tem uma base de fãs que é muito mais aguerrida. Então, embora o seu retorno não seja imediato, você teria cultivado uma base de fãs que ao longo do tempo vai criar conteúdo, gerando uma expectativa maior para as outras temporadas. E isso é um lance que o Watchmen entendeu. Como o Watchmen ia ter que fazer uma mudança de roteiro muito drástica entre as histórias de quadrinho e o filme, eles não mudaram nada de nenhuma personagem. Absolutamente nada. E fizeram cenas extremamente fiéis aos quadrinhos. Porque eles sabiam que aquele final ia desagradar os fãs. Não até os mais fervorosos. Eu acho que todo fã, quando viu o final de Watchmen, eu acho que todo mundo que leu a história em quadrinho, quando viu o final de Watchmen, ficou meio confuso. Só que, gente, uma adaptação cinematográfica de Watchmen, em um filme só, eles têm que dar algumas reduzidas, algumas encurtadas. Então eu acho que eles tiveram a sensibilidade de não fazer outras grandes mudanças, para não desagradar tanto a base de fãs. Sandman não teve essa sensibilidade. Se no meio dessa loucura woke que tá existindo, se eles tivessem mantido as personagens chaves sem grandes mudanças, eu acredito que eles teriam acertado em cheio e conquistado toda a plateia, pelo menos a base de fãs, que é quem eles deveriam ter conquistado. Só que a gente já tá um pouco saturado, né? Tá todo mundo muito saturado. Ninguém aguenta mais, cara. Toda vez que você vê um trailer, você vê que vai sair algum filme, você vê que vai sair alguma série, se você já vê alguma coisa que lembra algum tipo de mensagem política, eu acho que você já fica meio com a expectativa baixa mesmo, sabe? E até já cria um certo ranço com aquela série. E além disso, não ajudou nada o Neil Gaiman falando que os fãs não estão assistindo a série suficientemente, né? Pra ela ganhar uma segunda temporada. Olha, aí você tá louco, né, mano? Que isso, cara? O cara tá colocando a culpa nos fãs do pessoal não tá assistindo a série. E aqui é uma coisa muito interessante que eu notei também. Netflix, que é conhecida como a matadora, né, das adaptações, acabou acertando em uma. E na única adaptação que ela acertou, ela não sabe se vai continuar fazendo a segunda temporada. Ela não sabe se vai dar continuidade na série. Meus senhores, é isso por hoje. Hoje foi mais um bate-papo. Eu acabei apagando o roteiro sem querer e não tinha salvado. Clássico, né? Clássico. Meu cachorro comeu minha placa-mãe, aí fudeu tudo. Mas, de fato, eu gostei de Sandman. Eu achei que foi uma boa adaptação. Primeira vez que eu vi, as primeiras cenas ali e tal, eu fiquei com um radarzinho meio ligado. Mas aí depois eu fui entendendo que eles tiveram que fazer algumas aberturas de fato. E o erro foi mais por uma falta de sensibilidade ali dos produtores e do próprio Neil Gaiman também. Tanto na escolha de alguns personagens, quanto em algumas partes do enredo. Mas, de modo geral, é uma boa série. Que eu acho difícil de fazer uma adaptação de Sandman. Sempre achei que ia ser uma obra que a gente não ia ver uma adaptação na televisão. E, cara, pela dificuldade que é você adaptar uma obra dessa, você tem que tirar o chapéu pra Netflix. Eles conseguiram acertar. Que coisa, né? Se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, comenta aí por que você não gostou, por favor, pra eu saber também, né? Preciso saber dos motivos, né? Se inscreve no canal. E até a próxima, meus sonhadores.